Em Mateus capítulo 5. Glória a Deus, aleluia, Jesus Santo, é teu nome. Eu vou apenas fazer uma leitura um pouco mais extensa, até por uma questão somente de estruturação. Eu peço que os irmãos acompanhem. A leitura vai ser do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Gui, você pode colocar para mim a versão na NVI, por gentileza? Deus abençoe. Os irmãos podem acompanhar ali. A palavra do Senhor diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Amém, irmão? Mediante essa palavra, eu peço que os irmãos curvem as cabeças. Vamos levar nosso espírito a Deus em oração e pedir por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra. Pai, estamos na sua presença agora, Pai, nesse culto maravilhoso. Os louvores que foram aqui ministrados, Pai. A oferta também, Senhor. Tudo isso para a sua honra e para a sua glória. Mas, Pai, chegou um momento importante, Pai. Um momento da sua palavra. É o momento que o Senhor enche a sua igreja. É o momento que o Senhor transborda, Senhor, a vida e o coração de cada um. Senhor, eu te peço a sua orientação, que o teu Espírito Santo abra a minha mente, abra também os ouvidos dos irmãos, o coração dos irmãos, Pai, para que possamos receber de bom grado essa palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. Sabemos que o Senhor se faz presente no meio de nós. Senhor, usa-me conforme a tua boa vontade, Pai, para que eu possa transmitir aquilo que a tua palavra diz, Pai, e transmite também ao meu coração, pois eu preciso aprender a praticar a tua palavra, Pai. Cremos, Senhor, e assim te pedimos, no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Como os irmãos estão? Estão todos bem? Graças a Deus. Você vê, hoje a igreja está bem cheia, todos os irmãos aqui reunidos, graças a Deus. Ontem uma assembleia maravilhosa, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar de um tema também que é até, posso dizer que assim como o tema que eu já disse outra vez, a justiça, todos os temas da bem-aventurança são temas difíceis, porque primeiramente ele confronta o nosso coração, ele confronta aquilo que nós somos, não aquilo que aparentamos ser, principalmente hoje quando nós vamos ver aqui sobre os puros de coração. Foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, que antes de começar a rabiscar, fazendo um esboço, como você caracteriza um puro de coração? E ao mesmo tempo, o que não é um puro de coração? O que você entende por isso, assim, olhando para si mesmo, falar, o que é puro de coração? A forma que eu vivo? Será que é pelo que eu faço? Pelo que eu demonstro? Porque nós fazemos dessa forma. E falar sobre um tema sobre puros de coração hoje é muito difícil. Antes de fazer esse esboço, eu me lembro até de uma leitura de um pastor, e ele dizia assim que das 8 bem-aventuranças, se tem um elo perfeito que une todas elas, a ponto que você consiga falar as bem-aventuranças e aplicar isso às nossas vidas, é a pureza de coração. E veja bem, porque o Senhor só pode trabalhar as bem-aventuranças no coração dos crentes, de nós, a partir do momento que Ele encontra pureza no coração do homem, e que Ele trabalha essa pureza. E eu entendi que também, assim como a justiça, que é aquela justiça que não praticamos, mas é aquela que o Senhor deposita, que Ele coloca em nós, da mesma forma é o puro de coração. Nós vamos entender isso, que o homem não é, pelo homem, é incapaz de purificar o seu coração, se não for pela obra redentora de Deus. Amém, irmãos? Apenas o que eu quero dizer assim, para deixar fixar, eu achei um ponto muito interessante isso quando eu estudei, só apenas para curiosidade. Se você observar, assim como nós fizemos a leitura, se você observar as 4 primeiras bem-aventuranças, você vai perceber que essas bem-aventuranças têm mais a ver a minha relação com Deus.
da forma que eu me enxergo diante de Deus. Percebam comigo, nós vamos falamos já sobre pobreza de espírito, chorar pelo pecado, mansidão e prática de justiça. Falamos sobre tudo isso. Posteriormente, as outras 4 bem-aventuranças são mais específicas daquilo que gerou no meu coração e da forma que eu passo a tratar o próximo. Não está ligado mais intimamente somente a mim e Deus, mas as 4 últimas bem-aventuranças têm a ver com da forma que eu me relaciono com o próximo, da forma que eu me relaciono com o meu irmão. Percebam comigo, apenas para tentar aplicar isso. Quem olha para a palavra de Deus, pode até reproduzir aí, se fazer, por favor. Mateus 5, versículo 3. Quem olha a palavra de Deus, ele vê aquilo que o Senhor ele fala dele. Por isso que ele se reconhece como pobre de espírito, porque ele reconhece seu pecado. A próxima bem-aventurança, você vai perceber que o homem que reconhece sua pobreza de espírito, ele chora. Ele chora, ele fica contrito. Ele se derrama diante do Senhor. E quem chora diante do Senhor tem um coração quebrantado, por isso se torna manso. E quando a pessoa ela se torna mansa e ela reconhece que não existe ninguém e nada superior a ela e que a relação dela é com Deus, ela procura justiça. E o Senhor coloca justiça no coração dessa pessoa. Por isso que eu falo que as 4 primeiras é a nossa relação com Deus. Mas tudo aquilo que o Senhor opera nas nossas vidas só fica comigo? Apenas é restrito a mim? Será que tudo aquilo que eu aprendi do Senhor não tem uma aplicação imediata? No trabalho, na sociedade, nas nossas casas e na igreja, irmãos? Não tem. Por isso as outras 4 bem-aventuranças têm a ver aquilo que eu pratico com o próximo. O homem que reconhece a sua miséria diante do Senhor, ele passa a exercê-la. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos. O homem que chora, que chorou pelo seu pecado, agora ele passa a ser um homem puro de coração, porque ele chorou já seu pecado diante do Senhor. E agora ele passa a ser um homem puro já diante do Senhor. Reconhecendo a paz de Cristo, que ele alcançou na cruz, que Cristo alcançou na cruz por nós, ele não apenas pratica a justiça que a ele foi colocada, ele busca essa justiça. Por isso que bem-aventurados pacificadores são aquelas pessoas que, como ouvimos em domingos passados, são aquelas pessoas que entram num conflito e resolvem o problema. E por causa disso, por conta de tudo isso que nós aprendemos, vocês vão ver que ainda seremos perseguidos por causa disso. Por isso que bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. Você pode ver, as 4 primeiras têm a relação com Deus, as outras 4 é a relação que nós temos com o próximo. Hoje eu apenas quero focar na 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados puros de coração. E precisamos ter em mente que Deus nos declara santos. Foi Cristo que nos declarou justo através do seu sacrifício na cruz. Isso não foi mérito nenhum, não era impossível de ser alcançado pelos homens. Porque a própria palavra de Deus diz: estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. Um morto não pode fazer nada. Nada para alcançar aquilo que o Senhor quer. Se não for a graça de Deus que vai ali, o resgata e o puxa de volta, o traz de volta à vida. Foi assim que o Senhor agiu conosco. Por isso que somos declarados justos. O processo de santificação, de justificação, todos nós experimentamos aqui hoje. Amém, irmãos? Todos nós experimentamos esse processo. Agora estamos dentro de um processo de santificação. De um processo de santificação que é mais pessoal. É aquilo que eu pratico no meu dia a dia e que o Espírito Santo me ajuda. É aquela batalha do antigo homem com o novo homem dentro da gente, que fica um brigando com o outro. Tem dia que o novo Fábio está mais em pé, tem outro dia que o velho Fábio está em pé. A gente pensa que no batismo a gente deixou ele, né? O bendito sabia nadar, né? Eu sempre falo isso, o bendito sabia nadar. Mas essa briga, é isso que é a santificação. É um processo que você vai se construindo diante de Deus. Mas então quem é puro? Que pureza é essa que o Senhor Jesus está falando aqui? Como eu disse, se todos nós fomos já declarados justos, nós precisamos entender que puros são aqueles que buscam a santificação em suas vidas. Precisamos buscar santificação diária em nossas vidas, diariamente.
Por isso que a palavra do Senhor diz em Judas, versículo 24. Pode reproduzir para mim, Gui? Livro de Judas, versículos 24. Diz que é o próprio Deus que nos guarda de tropeçar. E Ele nos apresentará diante de sua glória puros. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. É o Senhor que vai nos guardando. Mas entendendo isso, pureza de coração, quando o Senhor Jesus diz isso, Ele também quer explicar o que é essa pureza de coração. Se a gente entende por enquanto que a pureza de coração, você a busca através do seu processo de santificação, devemos então entender aquilo que não é santificação, aquilo que não é pureza de coração. A pureza de coração não é demonstração extrema de espiritualidade. Não é uma demonstração de espiritualidade. E tudo isso eu digo para vocês porque tem a ver com aparência. Os homens em geral, isso eu digo todos, sem medo de errar, são preocupados com aparência. Em todas as esferas, nós somos preocupados com aparência física. Se estamos bem de saúde, se estamos magrinhos, se estamos gordinhos. A gente se preocupa sim com isso. A gente se preocupa com a roupa que a gente está vestindo, se está bem passada, se não está. Não é verdade? As pessoas se preocupam com as suas casas. Nós julgamos muitas coisas pelas aparências. Nós julgamos os presentes pelo embrulho da loja. Às vezes a gente fala, nossa, que presente chique. Né? Aquela coisa bonita. Porque a loja, você vê o embrulho da loja, aquela loja cara. Nós julgamos as casas pelo tamanho dos muros. Você olha um muro alto assim, você fala, nossa, lá dentro deve ser uma mansão. Você nunca viu. Mas você pensa, você olha para você, não. Nós julgamos os produtos na televisão pelo garoto propaganda ou pela garota propaganda. Geralmente, como é uma atriz muito famosa, um ator muito famoso, você fala, nossa, deve ser muito bom. Muito bom. Gastaram uma nota, ninguém gasta um dinheiro desse. Porque a propaganda é a alma do negócio. A gente é condicionado a acreditar nisso. Veja como a gente é condicionado a acreditar nisso. Aí você diz para mim, mas nossa, isso tudo é meio óbvio, mas qual o problema? Quando a gente começa a julgar pela aparência dentro da igreja. Quando a gente começa a medir, por exemplo, o nível de espiritualidade dos irmãos pela altura do glória, que era muito comum. Quando a gente julga que um irmão é mais espiritual do que o outro, pelo trabalho que ele exerce, pelo que ele faz dentro da igreja. Esse é o problema da aparência dentro da igreja. Muitas vezes, isso lá no passado, quando você olha nos tempos de Jesus, você vê que Jesus está combatendo diretamente isso com os fariseus. Eram pessoas muito ligadas a aparências. Talvez se Jesus não tivesse se levantado naquele período, tudo teria se passado em branco. Porque você olharia uma pessoa como aquela, um fariseu, e você falaria, nossa, mas aquilo é exemplo de vida, de conduta. Ele se levanta o Senhor Jesus e diz, não é nada disso, não é nada disso, nada disso. Eles querem retirar aplausos. Eles querem o nosso aplauso. E o Senhor Jesus, Ele combate isso a todos os momentos. Ele diz, não é dessa forma. A espiritualidade, a vida cristã não é dessa forma. Não é uma questão de aparência, mas é pureza de coração. O que adianta, irmãos, ser tudo bom, ser tudo bonito do lado de fora, e por dentro um coração sujo, corrupto, falho? Do que adianta? E o Senhor Jesus levanta essas questões, coisa que nunca foi levantada antes, coisas que nunca, assim, que apesar de óbvias hoje, a gente olha assim, nossa, mas isso é muito claro. Naquele tempo ninguém tinha pensado por essa perspectiva. Porque as aparências enganam, Enganar, isso era muito atual nos tempos de Jesus, isso é muito atual na vida da igreja hoje, as aparências enganam. E Jesus no Sermão da Montanha, Ele vai combater a todos os momentos isso. As bem-aventuranças são apenas um pequeno trecho daquilo tudo que o Senhor está combatendo. Porque se você analisar com cautela, com calma, o que é o Sermão da Montanha, você vai perceber que tudo aquilo trata de uma espiritualidade interna, daquilo que eu sou por dentro, daquilo que o Senhor me vê.
Eu sou aquilo que o Senhor me vê. Quando o Senhor olha dentro de mim, Ele não olha o Fábio bem vestido, advogado. Isso não importa. Ele olha meu coração. E assim como Ele faz com você, faz com vocês, no geral. Quando Ele olha para você, Ele olha o seu coração, aquilo que você está oferecendo a Deus. E nós estamos tentando oferecer todos os dias o melhor a Deus. Vocês podem perceber comigo que em Mateus capítulo 23, eu não vou ler. Mas eu peço para os irmãos, até que vão para casa, e leiam esse texto, Mateus capítulo 23. Por quê? Foi um dos sermões mais duros do Senhor Jesus. Contra toda falsa religião, contra toda aparência, contra toda externalidade. O Senhor combate aquilo de forma incisiva. Chega um determinado momento, de Mateus capítulo 23, que Ele olha para os fariseus e fala: vocês são sepulcros caiados. Só para os irmãos entenderem, eu até achei interessante. Naquele tempo, é difícil contextualizar naquele tempo. Vamos pensar no tempo de hoje. Os irmãos já viram, quando passa pela Consolação, ou algum cemitério mais antigo, aquelas lápides mais bonitas, aqueles jazigos de família? São bonitos, não são? Belíssimos. Você fala, nossa. O de São Paulo, por exemplo, da Consolação, é o mais antigo e o mais histórico. Até para alguns alunos que fazem um curso de história, é recomendado que eles visitem esse cemitério para até vocês entenderem um pouco sobre a história do nosso estado. As pessoas que estão lá têm muita história, é muito legal nesse sentido de conhecimento. Mas apesar de belo, o que está lá dentro apenas são ossos. Não passa de ossos e de impurezas. E Jesus ele usa esse contexto para os fariseus da época, para os religiosos da época, e fala: vocês são exatamente isso, sepulcros caiados, belos por fora, imundos e podres por dentro. É isso que o Senhor Jesus passa. Quando eu estou dizendo também na questão de aparência, Jesus combate a questão disso quando nós tentamos usar a nossa aparência para nos justificar diante de Deus. Nós temos uma tendência de usar os piores exemplos para nos justificar as nossas boas ações. Por exemplo, quando você lê Lucas capítulo 11, versículo 18, você vê a oração do fariseu. Ele não dá graças a Deus, porque Deus lhe deu fôlego de vida, porque Deus lhe dá saúde, porque Deus lhe dá a oportunidade de conhecer as Santas Escrituras. Mas a forma que ele ora a Deus é o seguinte: graças eu te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, adúlteros, corruptos e ladrões. É fácil se comparar com quem está na pior. É muito fácil se comparar com quem está na pior. Eu preciso dar esse exemplo, eu atuo muito na área criminal. E às vezes eu tenho que acompanhar um flagrante, ou às vezes eu tenho que acompanhar pessoas em presídios, e são histórias diversas. E às vezes eu estou me colocando do outro lado da mesa, com uma caneta na mão, com um pouco mais de liberdade, e a gente tem uma tendência que no fundo do coração que a gente é impulsionado a se achar melhor que essas pessoas. E são histórias gigantes de vida, são histórias assim que você pensa: sempre julguei pela aparência, sempre. Porque todo mundo para mim estava errado. Até o dia que eu me sentei na frente de um deles. E eu falei: é dessa forma, porque o que me faz melhor do que ele? Romanos 3, capítulo 23 diz que todos nós estamos debaixo do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos carentes da glória de Deus, carentes do Senhor. Nós precisamos entender isso. Uma dessas vezes, por exemplo, os fariseus, quando questionaram a Jesus, questionaram ele pela limpeza cerimonial, porque os discípulos não tinham obedecido a regra de limpar as mãos, lavar as mãos, os utensílios. E eles falam: você não percebe? Isso contamina. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, do versículo 16 ao 20, ele fala: não, vocês estão errados. O que entra pela boca não contamina, porque o que entra depois é expelido. O que contamina é o que sai do coração. Porque no coração que você tem a sede dos seus pensamentos: maldade, adultérios, fornicações, homicídios, tudo isso nasce de dentro do coração. E quando eu digo coração, irmãos, eu não estou dizendo apenas, eu quero que os irmãos excluam essa ideia daquele órgão que bombeia sangue. Porque a Bíblia Sagrada ela vai tratar do coração de uma forma muito mais
de uma forma muito mais cautelosa, porque o coração é tido como sede de todos os nossos pensamentos e emoções. Hoje, quando nós falamos de coração, nós falamos, nossa, fulano tem um bom coração. Nossa, fulano fez isso de coração. Te amo de coração. Não é muito comum? Quando a gente manda aquele cartãozinho bonitinho, tem um coração, não tem? Não é verdade? Os namorados, os casais. Mas a gente linka isso só às emoções. Só as emoções puramente. A Bíblia não. Ela trata o coração como a sede da emoção. Hoje o que a gente trabalha de consciência é uma coisa muito, muito nova. A Bíblia trabalha isso no coração. O coração é a sede de tudo isso. De todos os nossos pensamentos e emoções. E isso é interessante da forma quando Jesus ele faz o raio-x daquelas pessoas. E ele faz o raio-x hoje da igreja também, no geral. De cada um. Ele coloca isso e ele fala, tá vendo? Tudo isso que é externo, tudo isso que aparenta ser bom, tudo isso que você faz de uma forma bonita, de uma forma zelosa, não importa se o seu coração não for puro. Nós precisamos purificar os nossos corações. Amém? Quando os judeus observavam a lei, eles observavam o critério do que era externo. Se o pecado não fosse revelado, ele não fosse trazido à luz, por exemplo, nada daquilo importava, porque aquela pessoa, ela falava que aquilo se tornava uma pessoa pura. Se o pecado ele não vinha à luz, se ele não era revelado, se você não era pego na mentira, se eles não eram pegos em homicídio, não eram pegos em adultério, não aconteceu. Era simplesmente isso. Por isso que Jesus ele trabalha mais incisivo que o que importa é o interior do coração. Vocês podem ver isso durante o Sermão do Monte, mais para frente, depois das bem-aventuranças, quando ele trata a respeito do homicídio. Ele vai dizer, vocês mataram alguém? Mais ou menos eu estou contextualizando. Vocês já mataram alguém? Pessoal, não, graças a Deus não. Vocês já odiaram alguém? Já odiaram? Aí ele fala, se vocês odiarem o seu irmão, vocês já são homicidas. E adultério? Não, graças a Deus, casamento inviolável. Olhou para uma pessoa com desejo de possuí-la? Cometeu. E não apenas em relação aos pecados, mas em relação também ao amor. Quando a Bíblia fala, você cuida da sua família? Parabéns, os pagãos também cuidam. Os gentios também cuidam. Você cumprimenta seu irmão na igreja, dando a paz do Senhor? Legal. Os gentios também fazem isso, eles cumprimentam uns aos outros. O que importa é quando você ora pelo seu inimigo e pede a Deus pela vida dele. Isso é o que o Jesus fala. Nas boas ações, você dá esmola? O que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, irmão. Isso é em relação também a tudo, tudo, tudo. Todas as esferas nós podemos falar que a religiosidade ela pode ser combatida. O que importa realmente é o interior do coração. Quer ver como você vai entender isso de uma forma mais clara? Daquilo que nós oferecemos a Deus, o que o importa é a essência e não o que é externo. A casca não importa para Deus. O que importa para Deus é o nosso coração. Imaginem um amigo que ele vai convidar num café da manhã, ele convida 6 amigos para ir na casa dele tomar um café da manhã. E na hora que antes dos amigos dele chegar, mais ou menos por volta das 6 horas da manhã, ele começa a colocar os ovos numa vasilha para ele fazer um omelete. Coloca uma dúzia. 1, 2, 3, 9, 10, 11. No 12º ovo, quando ele abre dentro da vasilha, o ovo está estragado, podre. Só que quando ele joga lá dentro, ele fala assim, tem 11 bom? 11 tá bom. Bem, eu acho que se jogar sal e um temperinho, eles não vão perceber, né? Não começa a revirar um estômago? Começa, não começa? Eu começo até a me sentir mal. Agora pense Deus, que é puro, em essência. E você tenta oferecer para Deus o seu culto, a sua adoração com um coração corrupto. Com um coração mau, com péssimos desejos. Como que você oferece isso para Deus? É como se você pegasse essa cesta, falasse para Deus, ó Deus, nesse montoado de coisa, tem coisa muito ruim, mas tem coisa boa também. Pega aí o que aproveita. Não é dessa forma que Deus quer. Existe uma maneira correta de Deus ser adorado. E Deus procura adoradores assim, que adore a Deus de coração, em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Isso é uma verdade. Nós precisamos nos atentar a isso.
nesse sentido, nessa pureza do coração. E o Senhor conhece um coração impuro. Veja, um coração impuro ele é capaz de corromper toda boa obra. A melhor obra feita, uma pregação, um louvor, um gesto de caridade. Se o coração está impuro, não adiantou para Deus, não serviu. Nada daquilo teve proveito algum. Por isso nós devemos nos atentar àquilo que nós estamos fazendo, àquilo que está sendo produzido dentro do nosso coração. O que de fato me motiva a fazer o bem, a praticar a palavra do Senhor? O que me motiva? Qual é a minha motivação original? É o Senhor ou são outras coisas? O Senhor não divide a glória dele com o outro. Ou é tudo para Deus ou é nada, não serve para nada. Senão é apenas um ajuntamento de pessoas, uma obra bonita de caridade que aproveita apenas a pessoa que come o pão. Mas de nada adianta senão isso não partir do coração. Amém, irmãos? Segundo ponto, então, a pureza de coração é condição interna, promovida pela presença do Espírito Santo em nossos corações, que nos leva a uma demonstração externa. Como eu disse, nós precisamos entender que o coração ele é o centro de todas as emoções. De tudo que nós fazemos, o coração é o centro disso. Então deixa de ser uma questão externa daquilo que eu faço. Porque muitos se julgam assim, eu sou um bom filho porque respeito meus pais. Essa é a real motivação. Eu sou um bom marido porque amo minha esposa. Essa é uma real motivação. Eu sou um bom crente porque eu frequento o culto todo sábado, todo domingo e toda quarta. Isso é uma real motivação. Nós precisamos entender que o que motiva é um puro coração, aquilo que Deus constrói dentro de nós. E como eu disse, o coração como sede de nossas emoções. Gui, você pode reproduzir para mim? Provérbios capítulo 27, versículo 19. Veja como a Bíblia é clara em relação a isso. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Sabe quando você olha para o espelho, você não vê seu reflexo? A mesma coisa é quando Deus olha o coração. Quando nós fazemos as nossas obras, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos prestando nosso culto, louvor e adoração a Deus, Ele não está olhando para você, Ele não está olhando as palavras que estão sendo ditas na sua oração, por mais belas que sejam, Ele está olhando para dentro do seu coração, irmão. Aquilo que você tem dentro de si, oferecer a Deus, por mais que seja pouco, você pede para Deus, Deus acrescenta em mim essa palavra, acrescenta em mim a tua verdade, a tua justiça. E o Senhor fala, é com aquele que eu habito, o contrito de coração. Ele se reconhece diante de Deus, irmãos. Por isso que em Provérbios 4, 23 ele fala, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida, todas. Não adianta guardar a aparência, uma hora ela cai, é uma casca. Guarda o coração, irmão. Guarda na presença de Deus. Porque é de lá que procede todas as intenções, todos os sentimentos. A saída da sua vida está ligada lá. Guarda o seu coração. Peça que Deus guarde também seu coração. É frisar que o Espírito Santo trabalha nos levando a uma pureza de coração. O Espírito Santo é que nos leva a uma pureza de coração. Como eu disse no começo, a justiça que eu pratico não é uma justiça que eu acho justa. Aquilo que o Fábio acha, porque a justiça é sentimento, mas é aquilo que o Senhor coloca dentro de nós, Ele coloca dentro do nosso coração. Da mesma forma, a pureza. É possível então ao homem purificar o seu coração? Um homem sozinho pode purificar o seu coração? Não pode. Põe para mim Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? O versículo seguinte ele vai dizer sobre pesos e medidas adulteradas, que é aquilo que o Senhor detesta. Sozinho a gente não pode. É impossível o homem sozinho querer purificar o seu coração se não for pela ajuda de Deus. Se o próprio Deus não operar num coração de pedra. Por isso que é uma obra exclusiva do Senhor. Veja o salmista Davi. O salmista Davi, quando ele pecou contra o Senhor, ele adulterou e depois matou o marido da mulher. E que ele foi pego no pecado dele, porque o profeta Natan questionou ele. Toda aquela história disse, e você é aquele homem. Ele diz, eu pequei contra o Senhor.
Eu pequei contra o Senhor. Davi não falou, olha, eu vou então fazer um jejum para resolver o negócio, vou ficar uma semana aí vestindo panos de saco, jogar cinza na cabeça que o negócio está resolvido, porque assim eu purifico tudo, está tudo certo, não é? Não é assim? Que a gente pensa, pequei, eu vou então confessar e vou tentar de uma próxima vez não fazer isso. Não é verdade, é aquilo que o Senhor faz no nosso coração. Por isso que em Salmos, capítulo 51, versos 10, diz, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito estável. Por quê? Porque Davi reconhecia, eu não posso, Senhor, sozinho não dá. Se o Senhor não operar na minha vida, se o Senhor não purificar o meu coração, eu não vou conseguir. Por isso que ele pede, Senhor, dá um coração puro e um espírito estável. Então, para isso, irmãos, para que o Deus possa operar em nossos corações e que nós para conseguir ter um coração transformado, um coração purificado, nós precisamos de duas condutas. E eu elenquei em duas, vocês podem colocar mais depois de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos primeiramente se aproximar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, pode pôr para mim, Gui? Tiago capítulo 4, versículo 8. Primeiro, se aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm as mentes divididas, purifiquem o coração. Mentes divididas faz com que o coração ele fique impuro. Por isso que a segunda conclusão disso, para purificar o coração, nós devemos temer o nome do Senhor. Salmos 86, 11. Precisamos temer o nome do Senhor. Não apenas se aproximar a Ele, mas temer único e exclusivamente o nome do Senhor. Eu gosto da versão, os irmãos podem acompanhar aí, mas eu gosto da versão da Almeida, que ela diz, ensina-me, Senhor, a ter um coração que só tema o Seu nome. Que só tema o Seu nome, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos outros temores. Nós temos as nossas casas, nós temos temores pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos. O nosso coração é dividido, cheio de temores. Por isso que o salmista ele pede, Senhor, ensina-me a temer somente o Teu nome. Eu preciso temer o Teu nome. Apenas o Teu nome, Senhor. As outras coisas eu sei que o Senhor irá guardar. E que o Senhor me guarda na Tua mão. Mas me ensina, Senhor, me ensina a ter apenas esse sentimento de temer a Ti. Temer apenas o Seu único e santo nome. Conclusão, irmãos. Partindo para a conclusão. Entendemos hoje que o Senhor condena a falsa aparência. Não adianta nada aquilo que praticamos, se não partir de um coração puro. Porque nada tem valor para Deus. Deus espera primeiro que Ele transforme o seu coração para que você possa fazer uma boa obra. Ofereça o melhor louvor, a melhor pregação, o melhor culto a Deus. Precisamos, nesse momento, ter um coração purificado. Entendemos que a fé cristã não é apenas uma questão de conduta. Não é melhor, não sou melhor ou tenho um coração mais puro porque faço muito ou faço pouco. Isso é uma questão que está dentro de mim. Se existe um coração puro, é um coração que eu busco através da santificação. E o Senhor é que me purifica. Mas podemos conservar o coração limpo daquelas duas formas, se aproximando de Deus e temendo o nome de Deus. Por fim, nós precisamos entender essa bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, porque ela não é apenas uma bem-aventurança, ela também é um requisito. Para ver o Deus puro, você precisa ser puro. Em Hebreus está dizendo isso. Precisamos ser puros. Assim como o Senhor é. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então precisamos purificar o nosso coração. Quantos aqui querem ver a Deus? Eu espero, irmãos. Eu espero um dia ver a Deus. Não vemos a Deus hoje. Nós vemos a Deus pela fé. Pela fé. E esse desejo de ver a Deus já foi frustrado 2 vezes na história. Ontem a irmã Sebastiana muito bem falou comigo no momento da escola bíblica que um dia Moisés, ele pediu para o Senhor, Senhor, mostra-me a tua face. E o Senhor, não. Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Foi frustrado. O homem tem o desejo de ver, dentro do coração, ele tem aquele desejo de ver a Deus.
Como Moisés esteve no Velho Testamento, no Novo Testamento, Felipe, a mesma coisa. Senhor, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Está tudo resolvido. Felipe, você não entendeu nada. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eles viram o Filho. Então, assim como diz no texto de Hebreus, que Moisés um dia se recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, ele caminhou como quem caminha rumo ao invisível. Ele caminhou pela fé, tateando. Eu não vejo agora, eu não vejo como Ele é, eu não posso, é impossível aos homens ver a Deus. Se não for através do sacrifício de Cristo. Quando Deus olha para você, quando você se achega a Deus, você consegue se achegar a Ele através do sacrifício de Cristo. Daquilo que Ele alcançou na cruz do Calvário. Um mediador entre Deus e os homens. Nós não conseguíamos. Ele nos trouxe acesso, Ele liberou acesso. Mas nós não vemos o Pai. E um dia veremos como Ele é, porque isso é uma promessa da bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Veremos a Deus. E eu peço aos irmãos que fiquem em pé, apenas para uma última leitura. 1 João capítulo 3, versículo 2. Essa não será a nossa recompensa. Veremos a Deus como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Podemos ler juntos? Está na NVI. 1, 2, 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Veremos a Ele como Ele é. Amém, irmãos? Deus os abençoe.